Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Quem encontrou? Todos encontraram? Quem encontrou, diga amém. Maravilha. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Vamos todo mundo repetir esse texto? Vamos todo mundo ler ele? Estas coisas vos tenho dito, para que tenham paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém. A última parte, vamos todo mundo? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, eu quero falar com você nessa noite a respeito de crises, como vencer as crises, como superar as crises, como ultrapassar e vencer os momentos de crise. Eu tenho chegado à conclusão de que o mundo está em crise. O mundo está em crise. E não é muito diferente aquilo que a igreja do Senhor Jesus vive. De alguma maneira, em algum aspecto, em alguma área, a grande maioria de nós está vivendo alguma crise. Eu acredito que o fato de nós virmos à igreja, o fato de nós frequentarmos a igreja, fazermos parte de uma igreja, é sim sinal que por alguma crise nós passamos, e isso nos trouxe a presença do Senhor. Claro que nem sempre é assim, claro que nem com todos é assim, mas infelizmente, não apenas nos aproximamos por causa da crise, mas depois de nos aproximarmos, depois de estarmos no Senhor, ainda assim, muitas vezes nos vemos em meio a crises. Crises financeiras, familiares, crises emocionais, crise conjugal, crise de decisão, crise espiritual, crise e mais crise. Tem gente que tem crise porque está gordo, é a crise existencial. Tem gente que tem crise porque está magro. Tem gente que entra em crise por situações diversas, ou diversas situações. A crise, infelizmente, tem sido algo muito real no nosso meio. Uma das coisas que nós precisamos entender, o que é crise? O dicionário define a crise como um momento decisivo, uma alteração repentina no curso. O dicionário define a crise como sendo uma surpresa que gerou uma sensação difícil. Eu vi uma frase hoje dita por John Kennedy. Ele disse que a crise é o mesmo que perigo ou oportunidade. E embasado nessa frase, é que eu quero trazer algumas revelações para a igreja, algumas direções para a igreja, algumas respostas para mim e para você. Quando estamos em crise, quando vivemos alguma crise, nós corremos um grave risco de fracassar. Quando existe uma crise financeira acontecendo na nossa história, corremos um grave risco de fracassar financeiramente. A crise financeira é sinônimo de um problema financeiro. E esse problema pode ser a ruína financeira.
A crise familiar pode desencadear em um fracasso familiar, uma separação conjugal. Hoje eu recebi um telefonema bem cedinho, de uma irmã, e ela dizia: pastor, eu preciso de ajuda. O meu neto, eu peguei usando droga no fundo do quintal. Ele, um coleguinha, um amiguinho, cheirei a sua mão, vi os pedaços de papéis no chão, restos de droga. Eu coloquei sobre a parede, e ele tentou desmentir o tempo todo, não confessou, mas eu sei que ele está vivendo isso. Existe uma crise familiar naquela família. Em meio às crises, nós corremos o risco do fracasso. Mas nós precisamos ver a crise também como uma oportunidade de sermos grandes campeões na fé. Porque se nós lutarmos, se nós não nos entregarmos à crise, se nós simplesmente não nos rendermos diante delas, nós podemos vencê-las sim, em nome de Jesus. Nós podemos superá-las sim, em nome de Jesus. E ao invés de olhar e ver a crise como uma situação de fracasso, eu posso olhá-la e vê-la como um momento onde eu estou tendo a oportunidade de dar a volta por cima, de vencer os meus problemas, superar os meus medos, superar as minhas lutas, as minhas adversidades, seja a crise em que área for na nossa vida, emocional, financeira, familiar, de decisões, seja ela espiritual, conjugal, eu não sei, mas eu e você somos convidados a olhá-la de duas maneiras: a oportunidade do fracasso ou o momento de sermos grandes campeões, grandes heróis, grandes homens e mulheres que venceram esta crise com fé e luta na presença do Senhor. Nós estamos reunindo já há 4 semanas, pensando na família. Então por que não olhar para a família a partir de hoje, não vendo a crise como a desgraça, como a derrota, como a ruína, como o fim, mas como a oportunidade que o Senhor nos está dando de melhorar, como a oportunidade que temos de vencer todas as adversidades da vida, e olhar para aqueles que estão gerando crise na nossa vida, olhar para os fazedores de crise na nossa história e dizer para eles: vocês estão derrotados em nome de Jesus. Olhar para os fazedores da crise e dizer, declarar, anunciar, lutar contra ele, avançar contra ele, não na carne, não na razão apenas, mas no nome de Jesus, declarando e anunciando para todos eles que eles já foram derrotados em nome de Jesus. Amém, queridos? Os fazedores de crise são o diabo, queridos. O diabo é quem vai fazer crise, vai gerar crise na sua história. Os invejosos são os que geram crise na nossa vida. Os caluniadores também podem gerar crise. Os traidores geram crise. Os murmuradores geram crises. Os cegos espirituais, eles geram crise na nossa vida. Agora eu posso olhar para esses fazedores de crise, seja ele a traição, seja o diabo, os invejosos, os murmuradores. Eu posso me encurvar diante deles, ou eu posso olhar bem dentro do olho dele, na autoridade que me é dada em nome do Senhor Jesus, e declarar a sua derrota na presença do Todo-Poderoso Deus. Amém, queridos? E assim começa uma luta, assim começa uma conquista, assim começa uma vitória na presença do Senhor. E eu tenho uma outra coisa para dizer para você: quem nunca viveu uma crise ou experimentou um momento de crise, quem nunca vivenciou um momento de crise na sua vida, corre o risco de ter uma vida apagada, corre o risco de ter uma vida apática, corre o risco de ter uma vida infrutífera e até estéril. Sabe por quê? Porque as crises, meu irmão e minha irmã, elas tendem a nos fazer crescer. Elas tendem a nos fazer buscar sabedoria. As crises nos fazem
olhar o mundo com uma nova perspectiva, em novos horizontes, quando nós superamos as crises, quando nós ultrapassamos o mar, quando nós vencemos os rios, quando nós superamos as montanhas, quando nós chegamos do outro lado, você vai olhar para você e ver o quanto você cresceu, quanto você cresceu como mulher, quanto você cresceu como homem, como marido, o quanto você cresceu como filho, como profissional. Queridos, a crise também nos é a oportunidade de crescimento. Eu não sou agricultor, não sei plantar nenhum pé de alface, mas segundo o que eu ouvi, segundo o que eu li, a árvore frutífera, ela precisa tomar alguns esfregões para ela produzir ainda mais. A gente olha para esses pés de manga, a gente vê, eles estão todos marcados com sinais de pancada, de foice, de facão, de enxadão, e a gente pergunta por que isso? E as pessoas que o fazem dizem o seguinte: é para que elas produzam mais frutos, e frutos mais doces ainda. Queridos, eu acho isso muito interessante, e eu aplico isso na nossa crise. Apanhar não é bom, apanhar não é fácil, apanhar não é gostoso, não é o que queremos, mas é muitas vezes quando apanhamos, é muitas vezes quando sofremos ou vivemos a crise, que nós temos a oportunidade de crescer diante de Deus. E não de morrer, queridos, não de morrer. Não é para eu e você baixar nossa cabeça, curvar as nossas frontes diante do problema e nos declarar derrotados, nos declarar falecidos, nos declarar arruinados. Pelo contrário, é olhar para o problema e crescer diante deles. Crescer como marido, obrigado, irmã. Crescer como esposa, crescer como filho, crescer como empresário, crescer como família diante de Deus. Alguns fatores nos levam a viver as crises. Alguns fatores, por exemplo, a raiva, a hostilidade, nos levam a viver crises. A amargura, o egoísmo, a autorrejeição, a infidelidade conjugal, são fatores que nos levam a viver crises emocionais, crises familiares, crises conjugais. São fatores reais na nossa vida. Nós olhamos para a palavra e vemos tantas famílias que viveram isso. Você olha para a mulher que perdeu o marido e que foi até Eliseu, um grande problema familiar, uma grande crise familiar. Nós vemos a mulher sunamita, uma grande crise familiar. Nós vemos as famílias de Abraão com crises, vemos a família de Ló com crise. Vemos famílias como a de Moisés, como a de Lázaro, como a viúva de Naim. Vemos famílias como a de Jairo, um dos principais da sinagoga. Famílias que viveram grandes crises na sua vida. Olhe para a família de Jó. Crise financeira, a Bíblia diz que ele perdeu tudo, queridos. Crise na vida dos filhos, ele perdeu todos os seus filhos. Crise social, ele perdeu todos os seus amigos. Crise no casamento. A Bíblia diz que a sua esposa quase o abandonou e ainda pede para que ele abandone o seu Deus. Crises que com certeza geraram na vida dessas pessoas algo a mais. E a maioria dessas vidas que eu trouxe para você venceram as suas crises. E quando as superaram, as suas vidas foram transformadas, porque eles cresceram na presença do Senhor. As crises na vida dessas pessoas não foram o fim, mas um novo começo, uma nova proposta, um novo momento na história de cada um deles. Como eu e você temos vivido as crises? Como eu e você temos passado por elas, temos superado? Como a derrota, o fracasso, ou como uma oportunidade de vitória? Como uma oportunidade de bênção, como uma oportunidade de um novo tempo, um novo momento, com a oportunidade de fortalecer os laços familiares, com a oportunidade de edificar o casamento, de melhorar o casamento, melhorar a relação, melhorar a comunhão, melhorar a paz. Como nós temos encarado as crises na nossa vida, queridos. Eu quero que você nessa noite saia daqui entendendo isso. Crises são reais.
na vida do crente e do descrente. E não é pelo fato de nós estarmos na igreja que nunca mais teremos crises, ou que nunca mais viveremos por crises, passaremos por elas. Mas na presença de Deus, meu irmão e minha irmã, nós podemos vencer cada uma delas em nome do Senhor Jesus Cristo. Na presença de Deus, nenhuma dessas adversidades podem destruir, derrubar, arruinar um filho, uma filha do Senhor. Amém, queridos? Olhe para a sua casa e não veja a derrota da sua casa, mas a oportunidade de uma família ainda melhor. Olhe para o seu casamento e não veja o fim do seu casamento, mas encontre no seu casamento a oportunidade de ter um marido melhor, de ter uma esposa melhor, não outra esposa melhor, não outro marido melhor, não, mas a sua esposa melhor, o seu marido melhor, os seus filhos melhores, na presença do Senhor. Amém, queridos? Como superar as crises? Como poder superá-las? Como poder vencê-las? Eu quero trazer para vocês algumas direções. E a primeira que eu trago é a oração. Orando, meu irmão, orando, minha irmã. Pague o preço pela sua casa, pague o preço pela sua família. Nós temos a ideia de que as crises, elas vão e elas vêm, elas passam. Eu quero dizer para você que quanto menos nós oramos e quanto mais murmuramos, mais tempo a crise demora para passar, mais tempo o problema subsiste na nossa vida. Eu quero convidar você a partir de hoje a pagar o preço pela sua casa, a pagar o preço pela sua família, em oração, em jejum, na presença do Senhor. Se você ora 1 hora, eu quero convidar você a começar a orar 2 horas por dia. Se você ora o dia todo, eu quero convidar você a orar também a noite toda. A Bíblia nos orienta: orai sem cessar. Orar sem cessar é o tempo todo do tempo, é trabalhando, é descansando, é no lazer em qualquer momento. Eu preciso estar ligado na presença do Senhor, na prática da oração. Amém, queridos? E quando a crise passar, quando a crise for embora, quando você vencer e poder bater no peito e dizer: glória a Deus, venci, eu quero te convidar, continue orando. Eu quero te dizer, não pare de orar. A oração deve fazer parte constante da vida do povo de Deus. Amém, queridos? Uma outra direção que eu trago para você: nunca se esqueça das promessas de Deus para a tua vida. Nunca se esqueça que foi o Senhor quem te fez, foi o Senhor quem uniu, foi o Senhor quem te fez como homem, como mulher, foi o Senhor quem prometeu, foi o Senhor quem te instituiu. É Ele quem vai te abençoar, é Ele quem vai te honrar. Se você está na presença do Senhor, Ele não te abandona, Ele não te desampara. Ele é Deus na tua vida em todo momento, em todas as circunstâncias, nos bons e nos maus momentos, Ele é Deus. Amém, queridos? Jó, mas eu gosto demais de Jó, principalmente quando o assunto é crise. Perdeu os filhos, perdeu a casa, perdeu os bens, perdeu tudo, se acabou em nada, todo cheio de chagas, feridas, todo lascado. E a Bíblia diz que ele adorou ao Senhor, ele glorificou o Senhor. Eu tenho certeza que Jó não estava entendendo nada. Tenho certeza que na mente de Jó passavam pensamentos terríveis. Pensamentos terríveis. Tenho certeza que na mente de Jó vinham ideias, pensamentos, posturas que meu irmão, minha irmã não queiram saber. Tenho certeza disso, mas em todo o tempo, Jó não murmurou contra Deus, pelo contrário, ele adorou. Quando chegou o homem dando a notícia, os seus filhos morreram, Jó adorou. Quando chegou a pessoa dizendo, a sua casa queimou, os seus animais queimaram, Jó adorou. Quando a sua esposa o mandou, o pediu para amaldiçoar ao Senhor, Jó adorou. Jó adorou. Jó adorou em meio às lutas, às aflições, em meio às crises. E o convite do Senhor na minha vida, na tua vida é: adore, 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 adore sempre o nome do Senhor. É difícil. Confesso para vocês que a vontade é de xingar, brigar, bater, fugir, correr, chorar, dormir, menos adorar, menos orar, pensar em promessas, questões tão difíceis, tão difíceis.
Mas essa é a arma que eu tenho, essa é a arma que você tem, e é essa arma que o Senhor dá nas nossas mãos. É isso que o Senhor nos dá nas mãos e diz: é assim que você vai vencer as crises da tua vida, orando, crendo na promessa, vivendo a fé naquilo que o Senhor nos garantiu e nos prometeu, uma vida de adoração e uma outra realidade, sendo paciente, queridos, paciência. Em momento nenhum eu vejo Jó como um homem paciente, não vejo Jó como um homem paciente. Ele está o tempo todo falando com Deus, questionando, sem entender muito aquilo que está acontecendo com ele, e ele fica o tempo todo falando com Deus, até a hora que Deus falou: cara, você vai parar com essa ladainha, como é que é? E ele fala então: Senhor, está aqui quem falou, mas eu não falo mais, falei uma vez, não vou falar segunda, o Senhor está certo, já me calei. Mas eu quero dizer para você, queridos, que ter paciência não é se render diante do problema, mas é saber a esperar na presença de Deus, porque Deus não desistiu de nós, Ele conhece as nossas dores e Ele já está entrando com a sua providência na nossa vida. Ter paciência não na luta, não na dor, não na enfermidade, não na crise conjugal, é ter paciência no Senhor, amém, queridos? Salmo 40, esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor e tirou-me de um lamaçal, de um tremedal de lamas, tirou os meus pés de um charco de lodo e pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos e ainda mais me deu um presente, pois um novo hino, um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus, aleluia. Por quê? Porque houve paciência na presença de Deus. Nós oramos e queremos resposta imediata. Nós oramos e queremos uma solução imediata. Mas nem sempre é assim. Nem sempre. Muriel falou uma coisa muito verdadeira. Nós precisamos aprender algumas coisas. E é por isso a paciência que devemos ter no Senhor. Para aprender, para crescer, para ser maiores na presença dEle a cada momento. A última coisa que eu quero dizer para você: nunca pare de lutar, nunca entregue os pontos, nunca desista em meio às crises, continue sempre na presença do Senhor, lutando. Essa crise vai passar, esse problema vai cair por terra, e você vai chegar do outro lado, cantando o hino da vitória, amém, queridos?